A coalizão internacional intensifica os ataques à Líbia. Na capital Trípoli, os disparos das baterias antiaéreas iluminaram o céu durante a noite desta terça-feira. Um quartel-general do ditador Muammar Gaddafi foi destruído. Veja agora um resumo das notícias desta segunda-feira. Com apoio internacional, rebeldes retomam ofensiva contra as forças do coronel Muammar Gaddafi. A visita de Obama, americanos estão de olho no pré-sal e no álcool brasileiros, afirma especialista em energia. Depois do Brasil, o presidente dos Estados Unidos tenta conquistar o Chile. A incrível história de Casey Haynes, o garoto obeso que passou de vítima fácil de bullying a herói da internet. Barco com turistas naufraga nas cataratas do Iguaçu e mata 2 pessoas. Japão proíbe a venda de alimentos contaminados em 4 cidades na região da usina nuclear de Fukushima. Participam desta edição o advogado Ayrton Soares e o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa. As forças da coalizão internacional intensificaram hoje os bombardeios na Líbia. Após a nova onda de ataques, os rebeldes que lutam contra o regime do coronel Muammar Gaddafi retomaram a ofensiva contra as tropas do governo. Uma intensa atividade militar é observada no Mediterrâneo em frente à costa da Líbia. Caças decolam em missões de bombardeio ou de controle da zona de exclusão aérea. Esses aparelhos, quando não despejam bombas sobre alvos em terra, têm ordem de atacar qualquer aeronave que sobrevoar o espaço aéreo líbio, interditado por decisão do Conselho de Segurança da ONU. As forças da coalizão internacional, integrada por 9 países, intensificaram hoje os ataques sobre posições estratégicas em Trípoli. Na capital, os disparos das baterias antiaéreas iluminaram o céu durante a noite desta terça-feira. Um dos alvos atingidos, segundo a coalizão liderada pelos Estados Unidos, Inglaterra e França, foi o quartel-general de Gaddafi, que teria sido destruído. Na região de Benghazi, os rebeldes apoiam os ataques da Força Internacional e agora anunciam que estão retomando a ofensiva para reconquistar as posições que perderam para as tropas do governo. O governo brasileiro divulgou nota hoje pedindo um cessar-fogo na Líbia o mais breve possível. A nota da chancelaria brasileira acrescenta que a medida deve ser adotada para garantir a proteção dos civis e a criação de condições para se alcançar uma saída da crise pelo diálogo. Esse assunto da Líbia tem vários caminhos para a gente conversar aqui, mas eu gostaria de iniciar pelo que nos interessa, para nós brasileiros. Do ponto de vista, acho que internacional, o Brasil fala isso, aquilo, não sei se teria muito peso. Mas eu penso assim, a maneira como o Brasil se expõe diante do conflito, qual seria a consequência para nós, como país, o jeito que a gente se coloca nesse conflito? Ayrton. Bom, eu acho que o país, hoje o Brasil, postula uma vaga no Conselho de Segurança da ONU, e, em nome desta postulação, ele tem ocupado espaços e tem disputado espaços no contexto dos demais países. Acho que nós temos que tomar uma posição, acho a posição correta. Desde o começo, os que se abstiveram, se abstiveram na votação de apoiar o bombardeio, a área de exclusão, porque eles queriam preservar a população civil. Continua o governo brasileiro querendo preservar a população civil. Agora, me parece que também é uma pressão para que o Gaddafi renuncie. O governo brasileiro estaria envolvido nisso. Ouvi algumas notícias nesse sentido, que não pude confirmar ainda. Mas se isso for positivo, se der isso, eu acho altamente louvável essa postura. Nós não podemos ficar como espectadores do processo. Mas a gente não tem peso, a gente não tem um poderio militar, nada disso. Então, eu só fico pensando assim, como que é a consequência do jeito que a gente se coloca diante dos outros da comunidade internacional. O Brasil agora é membro temporário do Conselho de Segurança. Agora, eu acho, a minha opinião, é que a nova política externa que estava sendo falada do governo Dilma é a velha política externa, não mudou nada. Pode ter mudado um pouco o tom,
o ministro patriota um pouco mais calmo do que o Celso Amorim, que algumas vezes tinha um ar um pouco de líder estudantil. Porém, votar pela abstenção foi muito ruim, no meu entender, porque era um voto pró-Gaddafi, pró-massacre daquela população a que era atacada por exército, pela marinha líbia e pela força aérea, e não tinha nem armas para se defender. Eu acho que a nova política externa do governo Dilma teria que ter um primeiro teste, e o teste que teve foi a abstenção, foi reprovado. O Lula tinha uma grande afinidade ou proximidade com o Gaddafi, nem sei se a gente tem essas imagens aí para mostrar. Isso, chamou ele de amigo, líder. Tudo bem que num encontro de chefes de Estado você tem que ser educado, mas você pode chamar o Gaddafi, que já estava naquela época, há quase 35 anos, dominando a Líbia, de líder, de amigo. Você tem que ter relações civilizadas, educadas. Mas isso foi numa fase em que o Gaddafi reconquistou o Ocidente. Ele passou a ser palatável para franceses, americanos, ingleses, depois pagou a indenização para as vítimas daquele atentado de aviação. Mas o Brasil não teve, é isso que o Vilas está falando. Mas eu não posso me conformar com essa postura que o Brasil não pode porque ele não tem poderio, não tem isso. O Brasil hoje é uma potência. Entendi. Ele tem que participar, sim, de todas as questões internacionais. Mas eu concordo. Olha a imagem do Lula com o Gaddafi. É verdade, mas o Brasil não pode trocar princípios por Lula mercadoria. Eu acho que essa questão de princípios democráticos que marcam o Brasil, que foi uma luta tão difícil pela reconquista da democracia no Brasil, e nós temos uma Constituição que garante esses amplos direitos. Eu acho que a nossa política externa tem de se pautar por algumas diferenças. Nós não podemos achar que potência só tem interesse, não tem amigos. Então, potência, nós temos que pensar o Brasil ser diferente, tem princípios. Nós não podemos ir à China. Agora, quanto que o atual governo, o governo Dilma, só gostaria de perguntar a opinião de vocês sobre isso, quanto que o governo Dilma está disposto a contradizer o seu antecessor? Acho que isso é uma balela. Não existe isso. A política do Itamaraty, ela vem sendo incrementada. Primeiro, o Santiago Dantas fixou diretrizes. Depois, o Itamaraty variou para lá ou para cá, uma posição mais à direita, uma posição mais à esquerda, mas as diretrizes básicas sempre foram da Escola Rio Branco. E eu acho que esta linha, ela é... Quando entra o Abreu Sodré, eu vejo essa linha, como chanceler, eu vejo essa linha, mas aí tem o Flecha Lima, procura segurar uma coisa aqui ou coisa ali. Eu acho que nós temos um corpo diplomático de excelência, que o mundo inteiro respeita, são formados para isso. Temos bons diplomatas e temos boas posições no contexto das nações hoje e somos respeitados. Eu discordo, eu acho que tem algumas, rapidamente, mas algumas posturas que o Brasil teve, por exemplo, se abstendo do massacre de Darfur no Sudão, o caso da greve de fome em Cuba, o caso de Honduras, teve vários momentos recentes, no caso do Irã, que foi mais terrível, que o Brasil se envolveu numa área que o Brasil tradicionalmente não tem qualquer ligação histórica e muito menos militar e geopolítica, e criou um problema terrível para a comunidade internacional. Eu acho que o governo, infelizmente, foi reprovado no primeiro teste. Vamos adiante, então, aqui com o presidente Barack Obama, que disse hoje que os Estados Unidos querem cooperar com o governo do Chile para esclarecer a atuação norte-americana durante a ditadura do general Pinochet. Fez a afirmação na capital chilena, onde chegou no início da tarde após uma viagem de 3 horas desde o Rio de Janeiro. Logo depois do desembarque, ele seguiu para o Palácio de La Moneda, onde foi recebido pelo presidente Sebastián Piñera. Apesar de prometer colaboração, Obama disse que não poderia falar de fatos passados. Ele afirmou que é importante aprender com a história, mas não ficar preso nela, porque o presente tem muitos desafios. Durante a passagem pelo Rio de Janeiro, Barack Obama não poupou elogios ao Brasil. No discurso do Teatro Municipal, disse que a democracia brasileira pode servir de exemplo para os países do Oriente Médio, onde manifestantes pedem nas ruas mais liberdade. O presidente americano esbanjou simpatia e até fez brincadeiras em português. Hello, Rio de Janeiro. Alô, cidade maravilhosa. Em português, o presidente dos Estados Unidos saudou as cerca de 2.000 pessoas presentes no Teatro Municipal. Barack Obama disse que ele e a família foram muito bem recebidos na cidade e agradeceu a presença da plateia, lembrando que o domingo foi um dia de clássico no futebol. Basco, football game coming. Botafogo. Barack Obama explicou que a primeira impressão que teve do Brasil foi quando era criança e, junto com a mãe, viu o filme Orfeu Negro, que se passava em favelas do Rio. Ela nunca imaginaria que a primeira viagem do seu filho ao Brasil teria sido como presidente dos Estados Unidos. O
presidente americano elogiou a beleza da cidade e fez uma referência às unidades de polícia pacificadora. Pela primeira vez, a esperança está voltando a locais onde o medo prevaleceu durante muito tempo. Eu vi isso hoje, quando eu visitei a Cidade de Deus. Barack Obama se despediu do público com uma frase do escritor Paulo Coelho. Com a força do nosso amor e da nossa vontade, poderemos mudar nosso destino, assim como o destino de muitos outros. Muito obrigado. Que Deus abençoe nossas duas nações. Muito obrigado. Bom, vamos aos destaques dessa visita do Barack Obama ao Brasil. O que fica de concreto além da simpatia do presidente americano? É muito simpático, tem uma bela história de vida, muito melhor do que o antecessor, né? Nem se compara. Tem boa vontade, porém foi uma visita de fim de semana, sábado e domingo. Trouxe até a sogra. Veio passear. De concreto, eu acho que nada vai ficar. Veja o seguinte, ao contrário, agiu de uma forma, eu acho que ele é uma pessoa sincera, tal, mas não é aquela visão anti-americana primária, longe disso, ao contrário, eu acho que nós temos tendo uma relação muito próxima, científica, cultural, política, econômica, com os Estados Unidos, garantindo a nossa independência, porém, tem de ser destacado que a relação, por exemplo, quando quatro ministros brasileiros foram revistados em Brasília para assistir um ato e aceitaram ser revistados. Quais foram os ministros? Foram o ministro Pimentel, Mantega, Lobão e Mercadante. Isso nunca ocorreu, usando uma expressão ao gosto do ex-presidente, nunca na história desse país se deixaram ocorreu, se deixaram revistar. A crítica é a ele. Agora, porque o governo americano fazer isso, ele está na dele. Agora, nós, aqui do lado de cá, do outro lado do balcão, é que nunca poderíamos aceitar uma coisa dessa. O Lula falou, né, que o ministro que se deixasse, tirasse o sapato entre os Estados Unidos, ele teria que recolher o... Agora, aconteceu isso. Demissão. Isso foi lamentável. Então, eu acho que essa questão do teatro municipal, eu acho legal ele discursar. Eu quero ver um dia um presidente brasileiro poder discursar nos Estados Unidos num teatro americano, ou em Washington, em Nova York, se isso pode ocorrer. Isso não é um anti-americanismo barato, volto a dizer, mas eu acho que muitas vezes o tratamento dos Estados Unidos em relação ao Brasil parece que nada mudou, quando hoje nós não somos o que éramos, por exemplo, há 40 anos atrás. Então, eu acho que essa visita tem um papel fundamental, trazer uma boa imagem, de trazer a mulher, os filhos, e garantir que a balança de pagamento continue, a balança de exportação e importação continue favorável aos Estados Unidos. O que se deu foi uma inversão. Depois da crise que os Estados Unidos passaram, nós hoje compramos muito mais dos americanos do que comprávamos antes. Nós vendemos menos, os nossos manufaturados não têm encontrado mais mercado. Ele vem para segurar isso, Relações onde os interesses econômicos do governo estão crescendo. E ele até disse no discurso dele, ele diz assim, cada 250 mil empregos que tem lá é $1 bilhão a mais que nós vendemos no Brasil. Mas de concreto mesmo, segundo o Delfim Neto, eu vi hoje na rádio, o que valeu dessa viagem foram 120 bolsas para a universidade e a isenção do imposto, enfim, a queda do protecionismo com relação ao etanol, que realmente é o que nos interessa, não aconteceu. Etanol, carne, etc. Vamos adiante, aqui que a gente tem mais coisas para falar nesse jornal, meninos. Em entrevista exclusiva ao Jornal da Cultura, uma das maiores autoridades em energia do Brasil avaliou a visita do presidente Barack Obama. Para o físico José Goldenberg, os Estados Unidos buscam, na reaproximação com o Brasil, uma solução para a grande necessidade de energia dos americanos. Ele fez, a meu ver, duas declarações importantes. Uma em Brasília, em que ele sinalizou que os Estados Unidos têm interesse que o Brasil desenvolva a utilização do petróleo e do pré-sal, porque eles querem comprar o petróleo. Ou seja, apareceu um comprador para o nosso petróleo antes que ele seja produzido. E ele se propõe, então, a trabalhar juntos para viabilizar essa opção, porque o Brasil será muito mais confiável e menos problemático do que a Líbia ou o Oriente Médio. A outra declaração foi no Rio, e essa eu assisti de viva voz, né? Foi quando ele declarou que o Brasil é um grande exemplo de um país que desenvolveu energias limpas. E ele se referiu especificamente ao etanol, quando ele disse que metade dos automóveis que circulam no Brasil usam etanol. Não é bem verdade, não é metade dos automóveis que usam etanol. Metade da gasolina que seria usada no Brasil deixou de ser usada para ser substituída por etanol. Ou seja, ele fez uma defesa
das energias limpas e não fez nenhuma menção à energia nuclear. E a presidente Dilma Rousseff viaja para a China em abril para participar do terceiro encontro do BRICS. Mas, no final das contas, a gente tem falado muito de BRICS aqui. Você sabe o que é o grupo dos BRICS? Se não sabe a resposta, o Jornal da Cultura explica. O nome BRICS foi criado pelo economista inglês Jim O'Neill, do banco de investimentos Goldman Sachs. A sigla representa as principais economias emergentes do mundo: Brasil, Rússia, Índia e China. A partir de abril, o grupo vai ganhar mais um integrante, a África do Sul. O BRICS aposta na força de suas economias unidas para negociar melhores condições comerciais com a União Europeia e Estados Unidos. Economistas acreditam que, se continuar a crescer, a economia dos 5 países deve ser a maior do mundo em 2050. E para a próxima reunião em Pequim, no mês que vem, a presidente Dilma Rousseff vai buscar um acordo sobre o acesso de produtos brasileiros ao mercado chinês. E o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, lançou hoje na Assembleia Legislativa o início da coleta de assinaturas para a criação de um novo partido, o PSD, Partido Social Democrático. O primeiro discurso em São Paulo, defendendo a criação do Partido Social Democrático, já foi tumultuado. Estudantes protestaram contra o aumento da tarifa de ônibus na capital paulista. Gilberto Kassab compareceu à solenidade na Assembleia Legislativa, acompanhado do vice-governador do estado, Guilherme Afife Domingos, de prefeitos, deputados estaduais e federais. Liderou a lista de assinaturas de apoio ao PSD. A sigla PSD é uma homenagem que fazemos a Juscelino Kubitschek por ter pertencido a essa sigla no passado e ter sido um presidente, um administrador público voltado a ações modernizadoras e desenvolvimentistas. No momento em que deixa o DEM para fundar o PSD, Gilberto Kassab vê o maior índice de rejeição ao seu governo. 43% dos entrevistados pelo Datafolha avaliam como ruim ou péssima a gestão Kassab. Em 4 meses, os que aprovam o governo caíram de 37% para 29%. O prefeito não quis comentar os números, mas afirmou que o novo partido pode apoiar o governo federal. Somos, a nível nacional, um partido independente. Partido independente significa apoiar as ações que estejam identificadas com o nosso futuro programa. Significa nos colocarmos à disposição da presidenta Dilma Rousseff para ajudá-la a ser uma grande presidente. Para este cientista político da Universidade de São Paulo, Gilberto Kassab precisa se explicar com os eleitores. O prefeito Kassab foi eleito prefeito de São Paulo numa configuração de oposição. E ele agora está anunciando que vai criar um partido novo para fazer parte da situação. Então, eu não sei bem se os seus eleitores vão entender isso, porque ele foi eleito de uma maneira e está migrando, mudando para uma outra posição. O que está por trás desse jogo? O que a gente precisa entender para continuar acompanhando esse noticiário? Para mim é mais um partido de aluguel. Eu gostei quando o prefeito disse assim, quando saiu o nosso futuro programa político. Eu gostei do futuro. Quer dizer, nasce o partido e não tem programa. Quer dizer, o Brasil é um país fantástico. Ele tem partido, mas não tem programa. O programa vem depois, quando na verdade o programa é construído antes de surgir o partido. É mais uma legenda de aluguel. Eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral devia proibir que se coletasse assinaturas de adesão a partido que não apresentasse um programa antes. Você está aderindo a quê? Aderindo ao Kassab, aderindo ao Afife. Isso é uma grande manobra. Qual é a manobra? A manobra é a seguinte: Afife sai para outro partido. Ele é o vice-governador. Kassab é inimigo de Alckmin. Politicamente se confrontaram e se confrontam até agora. A Alckmin, se deixar o governo de São Paulo para ser candidato a presidente, vai ter que deixar a Afife, que vai estar em outro partido, no governo. O que dificulta muito o trabalho de um candidato a presidente que tem no governo de São Paulo, que é o seu governo, uma pessoa que passa a ser seu adversário político. Esse é um jogo paulista que está trazendo um monte de gente para participar dele. Olha, para cumprir a promessa de campanha de zerar a falta de creches em São Paulo, o prefeito Gilberto Kassab pretende vender áreas públicas em regiões valorizadas. Mas os moradores reclamam que é mais uma vitória da especulação imobiliária. Neste terreno de 30 mil metros quadrados, o equivalente a 4 campos de futebol, em pleno centro da cidade, funciona um depósito da prefeitura.
Esta área, do mesmo tamanho, junto à Marginal Pinheiros, região oeste da cidade, é sede da subprefeitura do bairro. Na Zona Sul, a menina dos olhos é este quarteirão de 20 mil metros quadrados no coração do Itaim Bibi. Terrenos públicos que estão em avaliação de preço e podem virar moeda de troca. A iniciativa privada ganharia a área para construir e, em contrapartida, teria que erguer creches para a prefeitura. Poderia nos entregar um grande número de creches, nós estimamos em torno de 200 creches, no prazo de 8 a 12 meses. O orçamento da prefeitura destinou 80 milhões de reais para a construção de creches neste ano, pouco para cerca de 100 mil crianças à espera de uma vaga. Mas a proposta da prefeitura não agradou os moradores do Itaim, que estão protestando. É o único quarteirão verde resistente ainda no bairro. O terreno não tem apenas árvores em meio aos arranha-céus. Aqui também funcionam 8 serviços públicos. Tem teatro, biblioteca, 2 escolas, creche, posto de saúde, CAPS, APAI. É uma referência social, cultural e até histórica e afetiva para o bairro. Quem tem criança na creche do bairro está preocupado. E as mães que moram aqui? Vão deixar os filhos com quem? Para mim, assim, foi ótima a creche, foi uma bênção. E agora, sem ela, o que eu vou fazer? O prefeito não vai retirar daquele mesmo local os serviços essenciais que lá estão localizados. Eles apenas serão reformados, colocados dentro do terreno de uma maneira mais eficiente, liberando uma parcela da área para ser vendida. Quer dizer, uma parcela da área. Eu conheço essa escola, já fiz matéria lá, é uma escola modelo. Assim. É uma proposta feliz. Agora, e a Câmara? Essa é a área mais valorizada de São Paulo hoje, o metro quadrado mais caro. Especulação imobiliária de olho nessa área. Agora, será que a prefeitura não tem dinheiro para fazer 80 creches ou 200 creches, como diz o Marcos, que é um grande economista? Será que ele não consegue buscar dinheiro em outro lugar? Tem outro terreno? Outro terreno. Poder buscar outros terrenos, outras soluções, ocupar melhor o espaço dos terrenos já existentes. É uma solução infeliz. E uma das escolas que eu vi ali chama-se Anne Frank, que morreu perseguida pelos nazistas. Acho que é a segunda morte de Anne Frank. Ai, exagerado. Você vai... Ai, Marco Antônio Villa, sem drama. A seguir, ainda é grave a situação na usina de Fukushima, onde os técnicos lutam para baixar a temperatura dos reatores. E mais, moradores de casas situadas em área de risco na Vila Maria, em São Paulo, querem uma solução para o problema que enfrentam.